Olá, meus amigos. Dando continuidade aos nossos encontros sobre os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e vamos falar a respeito do último item desse capítulo, a fé divina e a fé humana. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Quando nós fazemos a leitura desse subitem, a fé divina e a fé humana, nós somos naturalmente, temos um raciocínio de que existe dois tipos de fé. Uma fé que seria divina e a outra fé que seria humana, nossa, seres humanos. Mas aí é um grande equívoco, porque por essa linha de raciocínio é como se nós imaginássemos que a divindade tem fé em relação a nós. E não é dessa maneira. A divindade, o nosso Criador, tudo o que ele faz tem o seu propósito e ele sabe das nossas potencialidades, do alcance que nós obteremos, todos nós, filhos do Criador. Aqui é uma questão assim didática, eu acredito, que Kardec colocou, para que nós conseguíssemos diferenciar a fé que nós acalentamos, que nós aumentamos cada vez mais, que existe em todos nós, que é um sentimento que todos nós temos, espíritos encarnados ou desencarnados. Então, essa fé é esse sentimento que nós colocamos em prática. E aqui Kardec faz essa separação. Quando nós colocamos a nossa fé focados em atingir objetivos, resultados, acontecimentos que dependem somente de nós aqui, das nossas potencialidades, seja na obtenção de uma promoção no ambiente de trabalho, numa colocação melhor de um outro trabalho, seja na obtenção de algo, de alguma realização que nós queremos, então nós colocamos fé naquele pensamento, naquele propósito que nós estamos empenhados em realizar e em conquistar, em obter aquele resultado. Seria o que nós entendemos aqui como fé humana. A fé divina é essa fé que nós colocamos no Criador, que nós colocamos em ter certeza absoluta que o Pai está conosco, que o Pai nos ama, que tudo o que Ele criou e estabeleceu é para o nosso bem, que a vida continua, que nós estamos sujeitos às leis de justiça, amor e caridade que o Pai criou. E sem sombra de dúvida, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações que nos trazem dor e sofrimento, nós acreditamos, nós temos fé que tudo isso é para o nosso bem e para a nossa elevação moral, intelectual e das nossas virtudes. Porque tudo o que foi estabelecido pelo Pai é para o nosso bem. Então aqui nós encontramos essa fé que não é da divindade para nós, mas de nós em relação à divindade, de nós em relação a Deus, de nós, filhos do Criador, para o Pai, para o que o Pai planejou para a gente. E nós, diante dos estudos que nós fazemos dos evangelhos, dos estudos que nós fazemos da doutrina espírita, nós vamos compreendendo a nossa destinação, a destinação de filhos de Deus, que naturalmente devem passar pelos aprendizados constantes por meio das reencarnações infinitas, né, variadas, infinitas não, porque vai chegar um tempo da nossa evolução espiritual que não vamos mais precisar reencarnar. Aí estaremos lá no estágio dos espíritos puros e ali é o que nós dizemos que ali começa uma outra fase da vida espiritual. Sem fim, sem fim.
Esse é o nosso propósito. E nós estamos nesta primeira fase, a primeira fase que é do entendimento, que é do aprendizado, que é das experiências, essa fase. Precisamos compreender, precisamos sentir, precisamos nos relacionar, precisamos compreender todos esses sentimentos que o Pai é, nos proporcionou desde quando fomos criados lá, né? Aquela sementinha com toda a potencialidade. Nós somos assim. Nós espíritos, no momento da criação, da maneira simples e ignorante conforme fomos criados, nós temos os germes, a sementinha, tudo está em nós com todas as potencialidades que nos levarão à perfeição, mas elas têm que ser estimuladas, trabalhadas, e assim a gente vai exercitando a nossa intelectualidade, o nosso sentimento em relação a nós, a Deus e ao nosso próximo. Então fica aqui essa reflexão que nós fazemos, mas quero finalizar com a leitura desse último parágrafo deste item, onde Kardec faz um pequeno resumo aqui, ou melhor, onde esse texto é assinado por um espírito, assinado como um espírito protetor. E ele finaliza assim: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Faculdades humanas, espíritos encarnados. Somos todos humanos. Então, nós vemos aqui essa força que nós recebemos, que nós produzimos pela nossa fé, pela nossa convicção. Convicção num dia melhor amanhã. Convicção no Pai que está conosco e nos auxilia sempre. Convicção que nós vamos passar pelas dificuldades, pelas provas e expiações, elas passarão e nós estaremos melhores amanhã. Isso é fé, fé divina no plano espiritual, no Pai, fé humana que nós conseguimos nutrir com essa força e superar todas as dificuldades que vêm pela nossa frente. Então, nós não podemos esquecer ainda do ensinamento de Jesus, quando aqueles que estavam enfermos chegavam até ele e pedia para que Jesus os curasse. E Jesus então perguntava o que eles queriam? Eles queriam a cura? Então, assim seja, você será curado, mas a tua fé te curou. A tua fé. Jesus sempre nos ensinou isso a respeito dessa força que nós temos. Precisamos então assimilar esse ensinamento, fomentar essa força que nós temos, estimular essa fé que nós podemos, que nós vamos chegar lá, que nós temos força para superar todas as dificuldades. E assim nós vamos galgando degraus na nossa escala evolutiva, nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores. E vamos então nutrir essa fé em nós, sempre, sempre estimulando esse sentimento que todos nós temos. O recadinho de hoje é esse, é um capítulo bem curtinho, mas o ensinamento é muito valioso, que nós possamos ter esses ensinamentos em nossa intimidade, lembrando que a nossa melhora, a nossa evolução só depende de nós, da nossa força, do nosso desejo, da nossa vontade e colocar em prática essa vontade. E não esperar pelo outro, porque nós não dependemos do outro para nos tornarmos pessoas melhores. Nós dependemos do outro para passar pelas experiências e assim estimular os nossos sentimentos que estão aqui e ver aqueles que precisam ser melhorados a cada dia. É um desafio constante e assim nós vamos aprendendo conforme vamos estudando
o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, este é o recadinho de hoje. Que Jesus abençoe e fortaleça cada um de vocês, a sua família, pessoas queridas e todos aqueles que nós neste momento nos recordamos. Até mais, até o próximo encontro. Tchau, tchau.